Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 13ª aula de língua portuguesa com a turma do 3º ano. E nós iremos revisar os conteúdos que serão abordados na nossa prova bimestral do 2º bimestre. Vamos lá. O primeiro conteúdo é a narrativa e a marcação do tempo, ficção e realidade, adjetivos, receita culinária, adjetivos pátrios, cardápio e M e N antes de consoante. Vamos começar falando um pouco sobre narrativa e a marcação do tempo na página 31. Primeiramente, vamos relembrar o que é um texto narrativo, né? O texto narrativo é aquele texto em que você vai contar uma história. E existem alguns termos que você utiliza nesse texto que vão demonstrar uma certa passagem no tempo, tá? É como se você estivesse mudando esse tempo dentro do texto. Tá? Isso aí geralmente vai auxiliar o aluno que é o início de um novo parágrafo. Por exemplo, passaram-se alguns dias, após alguns dias, certo tempo depois, alguns dias depois. Então, todos esses termos que são utilizados no começo de um parágrafo, geralmente no começo de um parágrafo, eles indicam uma mudança no tempo. E por isso eles são chamados de marcadores temporais. Então vamos relembrar um pouquinho. Narração é um tipo de texto que você vai relatar, contar um fato que foi retratado por uma sequência de ações. Pode estar relacionado a um determinado acontecimento e esse determinado acontecimento ele pode ser real ou pode ser fictício, ou seja, inventado. Existem 3 tipos de narradores, mas nós iremos trabalhar praticamente agora no momento com 2. O observador, que observa a história e conta, mas não participa. E o narrador personagem, que conta a história e participa da história. Marcadores temporais, eles vão ter a função de situar o leitor em um determinado momento. Ou seja, ele vai mudando dentro da história. Você percebe que o tempo mudou e ao mesmo tempo que você percebe essa mudança, você percebe em que momento a história está acontecendo. Eu coloquei aqui os marcadores conforme o tempo. Por exemplo, se for um tempo presente, hoje em dia, atualmente. Se for um tempo próximo, né? Nesse instante, logo mais. Se for no passado, antigamente, naquele dia. No futuro, no dia seguinte, daqui a 2 anos. E numa época indeterminada, que eu não tenho certeza de quando aconteceu. Certa vez, um belo dia. Então aqui nós temos alguns marcadores temporais que podem auxiliar vocês na escrita dos textos. Vamos falar agora sobre ficção e realidade. Bom, a narrativa de ficção é um gênero que tem o objetivo de contar um acontecimento fantástico, fora da expectativa do leitor. Ou seja, é uma história inventada, um mundo imaginário que foi elaborado para impressionar a pessoa que está lendo, que está assistindo, né? E ele vai emocionar essas pessoas como se aqueles textos fossem reais. Narrativa não ficcional, ou seja, realidade, vai contar o fato real, sem recriar, e vai mostrar realmente como aconteceu, ou seja, ele não vai fantasiar, inventar nada, é o famoso mundo real. Quais gêneros pertencem à ficção e quais gêneros pertencem à realidade, aos não ficcionais? Então vamos lá. Gênero de ficção, mito, né, porque é uma história inventada. Lenda, também história inventada. Fábula, que os animais falam. Novelas, também são histórias que, apesar de parecerem com realidade, são histórias inventadas. E o conto também. Gêneros não ficcionais, ou seja, gêneros reais, que contam a história realmente verdadeira. Biografia, vai contar a história de vida de alguém. Autobiografia, que vai contar a sua história de vida. Notícia, que vai noticiar uma verdade, algo que aconteceu. E reportagem. Aqui nós temos, por exemplo, na página 34, dois momentos aqui, né? Do meu lado esquerdo, redação do Estado de São Paulo, uma notícia. Refere-se a um texto real, não ficcional. E Léo e a Baleia, a gente pode perceber que é uma história inventada, então é uma história de ficção. Adjetivos, o nosso próximo conteúdo.
Bom, gente, o adjetivo ele é uma classe gramatical que nós utilizamos para caracterizar os seres. Ou seja, pode indicar uma qualidade, um defeito, um aspecto, um estado ou um modo de ser. Exemplo, bola colorida. Colorida é a característica dessa bola, então é um adjetivo. Algumas vezes, esses adjetivos eles são formados por mais de uma palavra e serão chamados de locuções adjetivas. Sempre que na língua portuguesa você vê o termo locução, pode ter certeza, é algo formado por mais de uma palavra. A locução adjetiva ela tem a mesma função do adjetivo, caracterizar, porém é formada por mais de uma palavra. E as locuções adjetivas elas podem ser substituídas por uma única palavra. Exemplo, amor de mãe, amor materno. Conselho de pai, conselho paterno. Dor de barriga, dor abdominal. Aula da manhã, aula matutina. Prova da tarde, prova vespertina. Bandeira do Brasil, bandeira brasileira. Então vamos lá fixar um pouquinho mais do nosso conteúdo. Adjetivo deriva, essa palavra adjetivo, ela deriva do latim adjectivus, que significa adicionado, somado. Portanto, é uma palavra que vai se adicionar ao nome, ou seja, a um substantivo, somando alguma coisa, adicionando algo mais. Vão variar em gênero, feminino e masculino, em número, singular e plural, e em grau, comparativo e superlativo. No gênero, por exemplo, bola, não é a bola, é feminino, então a bola colorida. Mas se eu passo para o plural, as bolas coloridas, então ela vai concordar com o meu substantivo, tá? Em gênero e em número. Aqui existem alguns adjetivos, né? Ó, vermelho, quente, frio, mas muito cuidado. Nem sempre aquela palavra ela vai ser sempre um adjetivo. Existem palavras que, dependendo do contexto em que foram inseridas, podem funcionar com a outra função. Por exemplo, o cavalo grego, certo? O cavalo grego, no caso, grego é a característica de cavalo, então ele é um adjetivo. Agora, se eu falo os gregos, tá bom? Os gregos fizeram história. Eu estou falando do grego homens, né? Os gregos, a população em geral. E aí eu estou relacionando eles serão, no caso, nessa frase, terão a função de substantivo. Então, muito cuidado. Você tem que analisar em que contexto aquela palavra ela foi inserida. Já a locução adjetiva tem o mesmo valor do adjetivo, porém é formada por mais de uma palavra. Em geral, essa locução ela vai vir com uma preposição acompanhando, com, sem ou de, e o substantivo. Vamos falar agora sobre os textos de instrução, tá bom? Primeiramente, o que é um texto de instrução? Olha o nome, é um texto que tem a finalidade de instruir e orientar o leitor a fazer um determinado procedimento. Um dos recursos marcantes desse tipo de texto é a utilização de verbos no imperativo, de modo a dar uma ordem. Você vai induzir a pessoa a fazer aquilo, é como se você estivesse dando uma ordem. A linguagem desse tipo de texto é bem direta, bem clara e bem objetiva, ou seja, qualquer pessoa que estiver lendo vai conseguir entender o que está sendo pedido. Página 40, nós temos as receitas. A receita, gente, ela é um tipo de texto instrucional. Então, o gênero receita, ele pertence ao texto instrucional, que é um tipo de texto. Por quê? Porque a receita, ela vai te ordenar, te dar instruções para poder você proceder até fazer um determinado prato. A receita também ela é formada por duas partes, tá bom? Primeiramente, ela tem um título, que vem o nome mesmo do que está sendo feito. Depois ela tem os ingredientes, que é o que você vai precisar para fazer aquela receita. E o modo de preparo, que são o quê? A ordem das suas ações para que aquela receita seja produzida. Então vamos lá. Receita culinária é um gênero que pertence ao grupo dos textos instrucionais, porque vai trazer instruções de como fazer algo. No caso do nosso texto era o quê? Um cupcake colorido. É comum apresentar duas partes básicas, ingredientes e modo de fazer. Os verbos, eles vão indicar ações numa sequência ordenada.
Gelane, eu posso seguir outra sequência? Se você seguir uma outra sequência, pode ser que a sua receita não dê certo. Então vamos lá. Receita, 2 partes bem definidas. Podem ou não vir com título. Pode vir lá ingredientes ou não. Quem são essas 2 partes? Os ingredientes, que tem a quantidade necessária de tudo que você vai precisar, gramas, xícaras, por exemplo, 200 gramas de manteiga, 2 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de açúcar, 1 pitada de sal, 100 ml de leite. Então ela pode vir com a quantidade, ela traz a quantidade necessária que vai ser preciso para fazer a receita. No modo de fazer, que é a segunda parte, você tem o passo a passo e a sequência do procedimento, que tem que ser seguido. Por quê? Porque senão a receita pode não dar certo. Vai prevalecer os verbos no imperativo. Coloque, adicione, mexa, mas pode também trazer verbos no infinitivo. Tá? Quem são esses verbos no infinitivo? Ao invés de você colocar prepare a massa, preparar a massa. É aquele verbozinho que termina com R. Coloque 200 gramas de manteiga. Colocar 200 gramas de manteiga. Misture aos poucos. Misturar aos poucos. Pode também trazer, gente, outras informações, como, por exemplo, o grau de dificuldade, se é uma receita fácil, difícil. O tempo médio de preparo, 2 horas, meia hora. Rendimento, vai render 5 porções, rende 6 porções. E a quantidade de calorias. E as receitas também podem ser feitas em vídeo. Próximo conteúdo, adjetivos patos. Bom, gente, os adjetivos patos são bem parecidos com adjetivo. Ou seja, por quê? Porque também tem a função de caracterizar. Mas no caso do adjetivo pato, ele vai caracterizar conforme a origem, tá bom? Ou seja, de onde veio aquilo ali, né? E são sempre escritos com letras minúsculas. Aqui nós temos, por exemplo, os adjetivos patos dos estados brasileiros. Acre, acreano, Alagoas, alagoense. A gente pode perceber que a maioria das terminações é ano ou ence com S. Agora, muito cuidado. Existem alguns estados que apresentam mais de um adjetivo pato. E você pode estar utilizando qualquer um dos dois, porque serão aceitos, né? No caso, por exemplo, Espírito Santo, se você colocar Espírito Santense, está correto. Se você colocar capixaba, também estará correto. Aqui nós temos também outra listagem que vocês podem estar lendo com mais atenção para poder aprender e conhecer esses adjetivos pátrios. Já aqui nessa página 49, nós temos os adjetivos pátrios e as terminações. Por que terminações? A gente pode perceber ali nos adjetivos pátrios relacionados a estados que não tem essa variação com relação a feminino e masculino. Mas quando a gente fala de país, a gente tem essa terminação diferente. Por exemplo, Brasil, brasileiro, brasileira. Torta da Holanda, holandesa. Tá? Homem da Holanda, homem holandês. Então, quando a gente está falando de país, a gente tem essa terminação diferente. O esse vai estar relacionado ao masculino, com S, tá bom, gente? E o esa vai estar relacionado ao feminino. Também será escrito com S. Então, aqui a gente pode falar que ele vai variar conforme o substantivo. Produto não é masculino, então chinês. Comida não é feminino, então chinesa. Nosso próximo conteúdo é o gênero cardápio. O cardápio, gente, vai pertencer aos textos informativos, porque vai informar os pratos que serão servidos naquele local, e descritivo, porque descreve a quantidade de pratos que tem, de ingredientes também. Então, ele vai descrever, vai dizer que tipo, né, as características daqueles pratos e os ingredientes. O objetivo de um cardápio é orientar e informar ao consumidor o prato que tem naquele estabelecimento, o produto que vai ser oferecido. Ele contém como elementos, gente, o nome da empresa, as categorias. Como assim categoria, Tia Lani? Por exemplo, sobremesas, prato principal, bebidas, tá? Então, ele vai vir separado por essas categorias. Tipo de prato também pode vir especificando os alimentos. Isso é importante porque às vezes tem certas pessoas que têm alergia a determinado alimento.
né? Então ela vê qual é o alimento descrito ali e se ela pode ou não estar comendo aquele prato, pedindo ou não. Também vai trazer o valor daquele prato. Estrutura, ele é separado por categorias, geralmente para ficar mais organizado. Entrada, prato principal, sobremesas e bebidas. Cada produto tem o seu preço e vem um produto abaixo do outro. Então, vamos lá. Página 51. O cardápio é um gênero textual que vai informar as pessoas sobre comidas e pratos oferecidos em um estabelecimento. Pode ser um restaurante, um panificador, uma lanchonete, uma sorveteria, né? Vai depender do estabelecimento. Tem formatos variados, mas em geral ele vai ser organizado em forma de lista, produto e o preço. Os produtos geralmente vão aparecer reunidos em categorias: doce, salgado, bebida, prato principal, entrada, sobremesas. Na página 63 a gente tem o nosso último conteúdo, que é o MN antes de consoante. A regra é muito simples. Antes de P e B, você vai utilizar a letra M. Antes das demais consoantes, você utiliza a letra N. A gente pode perceber aqui que o N ele apareceu no nosso primeiro quadro aqui do lado esquerdo, antes de V, de G, de T, D, S. Mas que do nosso lado, nosso quadro do lado direito, todos que eram com N apareceram antes de P e B. Então a regra é muito simples. Antes de P e B, utiliza M, e antes das demais consoantes, utilizem N. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão e entendido todo o conteúdo. Continue estudando e se dedicando. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!